Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estou aqui com a Rebetzin Ashira. Shalom, Rebetzin. Shalom, shalom a todos. Nós hoje vamos falar sobre Shavuot. Estamos próximos da festa. Já estamos naquele mover da festa gostoso, nos preparando para a festa. Então, nós queríamos falar um pouquinho sobre Ruth, né? Que é uma personagem importantíssima dentro do contexto da festa de Shavuot. Então, eu e a Rebetzin vamos bater um papo com você sobre isso, sobre a importância desse personagem chamado Ruth no que diz respeito à festa de Shavuot, porque ela vai desempenhar um papel tão importante que lá no final ela vai dar origem a Davi. Ela faz parte da linhagem de Davi e, consequentemente, do Mashiach. Então nós vamos bater um papo sobre ela e nós vamos começar com uma questão assim, bem interessante, porque você deve se lembrar, no livro de Ruth, que houve uma tragédia, né? Havia fome em Israel e então a família de Ruth se muda para Moabe, porque eles estavam querendo escapar da fome. Mas a fome não ia durar para sempre. Então, o que ocorreu? Ocorreu que eles lá, entre os moabitas, fora da nação, eles acabaram tendo problemas. E uma tragédia se abate sobre essa família, porque o patriarca da família morre. Então, Naomi casa os seus 2 filhos com 2 mulheres moabitas. Aí o que vai acontecer? Os 2 rapazes morrem também. Ou seja, o Senhor estava querendo dizer algo para esta família, que era hora de voltar para casa. Ficou quem? Ruth. Ficou Ruth. Com Naomi, com Orfa. As 3 mulheres. Naomi, que é a judia, ela então resolve, na saída da cidade, pegar as 2 mulheres e despedir, falar, vocês vão para suas casas. Orfa resolve ir embora. E ela vai. Só que Ruth, não. Ruth diz assim, eu vou contigo. Inclusive, tem um versículo interessante que ela vai citar, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu gostaria aqui de falar uma coisa aqui junto com a Rebetzin, porque Ruth viu alguma coisa que Orfa não viu. Não é, Rebetzin? Por isso ela quis ir junto com Naomi. Porque ela estava com os olhos fitos na sua meta, que era ser uma judia. O que você acha disso, Rebetzin? Eu acho muito interessante, né, Rabino? Porque enquanto um olhou para o passado e voltou para trás, Ruth, né, vai para o futuro. Tudo bem, desconhecido, mas assim, sabendo do seguinte, que tinha uma serva do Eterno que a estava guiando. Isso é muito importante. Sim. Né? Porque a órfã voltou e ficou sozinha, né? Sozinha assim, voltou para os seus parentes, mas sem aquela que era a presença do Eterno, né? Sim. Sem a sogra. Já Ruth não, Ruth escolheu estar junto com Naomi, que era uma serva do Eterno, uma judia, né? Então, assim, a importância disso, de que lado que a gente está vendo, né? Para que lado nós estamos indo? Nós estamos voltando para o passado, para as raízes, voltando para tudo que é os ídolos, o passado da gente, ou nós queremos ir para frente, para o nosso futuro, né? Então, a pergunta Rebetzin, é assim, vamos voltar para o passado ou vamos para o nosso futuro? Para o futuro, com certeza! Antes da gente desenvolver isso, Rebetzin, eu queria até comentar uma coisa contigo e com os irmãos aqui. Naomi deve ter deixado uma marca, um testemunho poderoso. Para Ruth chegar e falar, eu vou com essa mulher. Não é possível que ela não tenha testemunhado nada.
Porque a Ruth, inclusive, ela fala uma coisa, Rebeca, assim, que o pessoal usa em casamento, uma frase. Eu tô até com ela, que eu vou ler para os irmãos. Está escrito assim: não insista para lhe deixar, para voltar e não seguir você. Pois onde quer que você vá, eu irei. Onde quer que você pousar, eu pousarei também. O teu povo será o meu povo e o seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei e ali serei sepultada. Isso é uma declaração poderosa. De amor, né? E a gente como mulher, mulher com mulher, tem toda uma rivalidade, né? Não, claro, não é tudo, não é regra isso. Mas sogra, geralmente, pra gente como mulher é mais complicado essa convivência, né? Mas com certeza Naomi, igual nesse livro a gente fala muito de Ruth, né? Sim. Mas Naomi foi fundamental para toda essa história. Porque se ela não desse um testemunho bom para essas mulheres, Ruth jamais iria segui-la, né? Com certeza teve envolvimento de generosidade, bondade, né? Aquele afeto, aquele carinho, aquele cuidado com essas mulheres. Ela envolveu tanta coisa aí, né, Rabino? E uma outra coisa, né, Rebeca, que a gente precisa falar, Shavuot tá ligado a desafios. Sim. Porque se parar para pensar, essa mulher tinha um desafio enorme pela frente. Ela estava indo para um lugar estranho, de um povo estranho. Sim. Ela estava indo agora para aprender Torá, porque ela não sabia. Leis estranhas a ela, né? Entendeu? Então tudo para ela seria novo. E é tão impressionante que ela não fica intimidada com isso. Ela diz para Naomi: você vai? Eu vou contigo. Eu entendi que você carrega alguma coisa que eu preciso. O testemunho de Naomi, aí que entra a importância do testemunho, né? Exatamente. O testemunho de Naomi foi tão grande que essa mulher está indo para um desconhecido, né? Para um caminho desconhecido, mas ao mesmo tempo segura. É verdade. Né? Ela não vacilou, ela falou, não, o Deus que você serve é esse que eu quero. Sim. Eu não quero voltar para o passado, para os meus ídolos. Eu quero esse que você serve, porque eu vi algo diferente na tua vida. É verdade. E nisso, Rebeca, nós estamos vendo uma coisa bem interessante. Elas estavam viúvas, as três. Sim. Não tinham sustento, então elas já estavam, ou elas saíam para algum lugar, ou elas iam entrar numa questão de pobreza e de escassez muito grande. Muito grande. Então, quando elas estão indo, aqui no caso de Naomi e Ruth, elas estão indo para Betlehem, e quando elas chegam na cidade, elas chegam completamente derrotadas, sem nada, sem marido, sem futuro, com um passado destroçado. Sim, que sim. Eram ricos, né? Eles eram ricos e faliram, acabou tudo. Então imagine a perspectiva que essa mulher teve. E eu fico imaginando, Rebeca, assim, quando elas chegaram lá, o pessoal viu e se condoeu delas. Sim. Mas eu imagino o que foi dito no entorno. Sim. Entendeu? As línguas falando sobre isso. Porque, na realidade, agora, Ruth, ela é uma moabita que está chegando e ela não é uma irmã. Ela não é uma israelita, ela é uma estrangeira. E a gente conhece a tradição judaica como é forte, e pela Torá, que eles não podiam casar com mulheres estrangeiras. E esse homem, esse sacerdote, Elimelech, né? Ele sai da cidade de Israel, vai para outras terras e ainda deixa os filhos casarem com estrangeiras. Quer dizer, olha quanta coisa deve ter sido dita, né, sobre essas mulheres que estão voltando, né, sem marido, e ela sem filho também, Naomi, né? Sem marido, sem filho, Ruth também viúva, quer dizer, sem filhos também. Então, assim, o quanto deve ter sido dito sobre isso. E só abrir um parênteses aqui, né, Rabino, que o assunto é Ruth, mas o quanto
como é perigoso o sacerdote tomar uma decisão sem consultar ao Eterno. É verdade. Esse homem saiu porque havia fome na terra de Israel, mas a fome não ia ser para sempre. Sim, A gente aprender que fases a gente deve esperar, a gente não deve precipitar, é porque verdade. as fases passam, né? Verdade. Acabam. É. E uma coisa interessante que você estava falando, Rebeca, é o seguinte: a luta não é para sempre. E ele estava na terra da promessa, que é Israel. Agora, ele sai da terra da promessa e vai para uma terra estrangeira. E na casa, estava numa terra, Betlehem, casa de pão. A cidade tinha esse nome, que exatamente. tinha esse nome. Exatamente. Né? Então, assim, e toda vez que os homens saíram e foram buscar refúgio em outro lugar, não deu certo. É né, verdade, Rabi? é verdade. E agora, Rebeca, essas duas elas têm que depender da generosidade de outras pessoas. De outras pessoas. E principalmente, como é a época da colheita, elas vão depender do quê? Daquilo que cai da colheita. Inclusive a Torá orienta sobre isso o agricultor. Quando ele mandava colher, ele fazia o seguinte: o pessoal saía colhendo, né? Colocava os molhos e saía carregando. O que caísse era dos pobres. Então, na realidade, agora, Naomi vai conversar com Ruth e fala assim: ó, você vai para determinado lugar para colher. E é interessante, se você ler no livro de Ruth, está dito assim que caiu a sorte para ela, ou seja, o Senhor guiou essa mulher para ir até o campo de Boaz, que era o remidor. O remidor. Né? Que interessante isso. E elas, mesmo com pouco, estavam felizes, né, Rebeca? Estavam felizes. E essa mulher é a Ruth, né? Que mulher, né? Porque ela aceita ir ao campo colher, porque era como uma humilhação também, né? Porque pobre, viúva, né? Então, assim, para ela era também uma humilhação. E ela vai com humildade buscar sustento não só para ela, mas para sua sogra. A gente tem que lembrar sempre essa palavra. Ela cuidou da sogra. Não é para irmã, né? Não é para um parente, é para a sogra. Ela não tinha vínculo nenhum, se fosse olhar, né, Rabino? Que vínculo que ela precisava ter com a sogra? Primeiro, o marido dela já tinha morrido. Segundo, ela não tinha filho. Então, o que vínculo que ela precisava ter com essa sogra? É verdade. Né? Mas ela, que mulher, né? Esse carinho que ela teve com a sogra também, de cuidar da sogra, né? E aí, Rebeca, eu começo a pensar no seguinte, é que você falando isso me lembra da Torá. Sim. Que diz para honrar pai e mãe. Como Ruth não tinha pai nem mãe, ela tinha a sogra que ela podia cumprir a mitzvah na sogra. Na sogra. Olha que coisa tremenda essa que o Senhor deu essa oportunidade para essa mulher. E outra coisa, elas se acomodavam com o que tinha hoje. Nós somos numa sociedade, numa comunidade consumista. A gente pega o celular, Rebeca, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Sim. Parece que a gente não fica saciado com aquilo que tem. E é interessante porque Shavuot é tempo de colheita. Mas, né, Rebeca, é tempo de tirar fora o velho para que venha o novo. Muito interessante, né, Rabino? E outra coisa, né? Tava falando de essa necessidade de comprar. Aqui não, a necessidade era de comer. Para matar a fome. Sobreviver, né? Então é muito interessante que ela foi atrás de tudo isso e vai achar, né? Vai achar verdade. Porque ela está sendo conduzida, né? Sim. Por uma mulher que está por trás dela, que é a sogra, que está aconselhando ela, muito importante ela aceitar a humildade de aceitar conselhos, porque ela era uma mulher nova também, né, Ruth? Sim. Então, ela aceitar conselhos da sogra, porque às vezes a gente é arrogante e fala que nada, ela não sabe nada, eu sou mais nova, eu vou fazer do meu jeito. É verdade. Né? E uma coisa importante nisso, né, Rebeca, é que as pessoas que têm mais experiência, eu não digo que são velhos, são experientes. Sim. Essas pessoas querem o bem dos outros.
Sim. Obviamente, Naomi queria o bem de Ruth. Sim. E olha só a gratidão que Ruth vai ter com ela, de pegar e sustentá-la, fazer de tudo para trazer comida para casa. E é interessante, Rebeca, que quando ela é vista no campo de Boaz, a Bíblia diz que Boaz pergunta quem ela é. Quem é ela? E Boaz fica de olho nela. E depois, quando ele vai ter uma conversa com ela, ele fala assim: eu sei que você é mulher virtuosa. Olha isso! É muito interessante isso. A generosidade de Ruth em cuidar da sogra dispara a generosidade de Boaz para deixar as coisas para ela, e depois vai acontecer algo maior na vida dela por conta dessa ação. Mas aí vamos entrar para Shavuot. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Ruth com certeza plantou na vida de Naomi, plantou Sim. na vida do esposo. Sim. Com certeza, porque o Senhor estava de olho nela já. É verdade. Né? Para ela achar esse campo onde ela vai colher, ela plantou. Ela plantou bastante lá atrás, né? É verdade. A ponto de seguir a sogra, né? E o mais interessante também, falando nisso, sobre plantar, né? É que nós vamos entrar numa festa de colheita, nós vamos dar início a um período de colheita. Então, isso significa o seguinte, que nós deveríamos ter plantado. Sim. Obviamente. Então, todas as nossas ações passadas vão se materializar agora no presente, mas também nós não podemos deixar de plantar, porque isso vai dizer respeito ao nosso futuro. Veja bem, o mundo de Naomi e de Ruth estava virado de cabeça para baixo. Uma bagunça. Sim. Tinha perdido tudo. Tudo. Elas estavam assim arrasadas. De repente, o que o Senhor vai fazer? Vai mudar o cativeiro, né? Vai virar a sorte dela. Puxa vida, olha que legal isso. Então, a gente tem que ficar esperto. Por quê? Rebeca, nós estamos num tempo em que o Senhor muda decretos. Sim. E isso já aconteceu em Purim. Vamos lembrar de Purim. Então, Shavuot tem um quê de Purim por conta dessa questão de decreto. Porque aqui, esses decretos, que está arrasada, perdeu tudo, então vai começar um período de restituição, Rebeca. Olha só que coisa interessante. É lindo, porque o Eterno, ele vê a nossa plantação, né, Rabino? Sim. Ele vê tudo o que a gente faz, os olhos dele estão atentos sobre nós. É verdade. Né? E na hora certa, por isso que a gente não precisa desesperar, né, Rabino? Tudo tem o tempo certo, como disse Salomão, há tempo para todas as coisas, tudo tem um propósito. É verdade. Né? Então a gente sabe esperar e saber o seguinte, que vai haver uma virada. Sim. O que nós estamos plantando, o Senhor não vai deixar na árvore para apodrecer. Sim. Né? Não é o objetivo de um fruto apodrecer numa árvore. É verdade. Né? O objetivo é que ele seja colhido. Colhido e comido, né? Então, assim, a gente vai colher daquilo que a gente plantar, né? E só voltando um pouco à questão da gratidão, Rebeca, quanto nós temos experimentado a gratidão. Sim. De sermos gratos por tudo aquilo que a gente tem. Até problema. Sim. Até aquelas coisas que aparentemente são ruins, que acontecem com a gente, se transformam em bênção quando nós começamos a ter gratidão e louvar ao Senhor. Eu fico olhando para a história de Ruth e pensando em quanto essa mulher foi grata. Eu imagino aqui, né, que ela chegava em casa antes do pôr do sol e falava para Naomi: nossa, Naomi, como eu estou grata, eu trabalhei lá, eu colhi, olha, nós temos agora isso, a gente pode comer, nós temos aquilo. E a Naomi devia falar: eu fiz assim, eu fiz uma outra coisa aqui para ajudar um pouco e tal. Então havia gratidão em ambas, na unidade da gratidão. Agora o Senhor vai fazer algo diferenciado na vida delas. Entendeu? Então, aí a gente vai entender uma coisa, que quando Boaz
aborda Ruth e diz assim, olha, eu sou um dos remidores, porque agora chega o momento da virada, né, Rebeca? Ele fala assim, ó, tem uma outra pessoa na minha frente, que na família tem o direito. Ele conversa com esse homem e ele diz, não, eu não quero, eu não posso, eu não tenho condição. Desposa você ela. Aí, nós temos uma figura poderosa de Yeshua e a noiva, que é gentia, entre aspas. Sim. Entendeu? Olha que coisa poderosa, que coisa linda. Aí nós entendemos uma coisa. A verdadeira riqueza é espiritual. Sim. Não é material. O material acaba. O espiritual permanece. E nossa querida Ruth vai ser a mulher que vai ser inserida dentro da genealogia do Mashiach, porque ela tomou uma decisão certa lá atrás. E aí nós voltamos para aquilo que a Rebeca disse no princípio. O sacerdote Elimeleque, que era o chefe da família, é sacerdote porque ele era o chefe da família, tá? Não que ele fosse sacerdote. Mas ele, como chefe de família, tomou uma decisão errada e pôs tudo a perder. Ruth, com uma decisão certa, resgata tudo que a família perdeu. Tudo. É lindo isso, né? Que ela tá no lugar certo, no campo certo, né? Na hora certa. No campo certo, colhendo na plantação, que ali tem o fruto que ela precisa, né? Tem a comida que ela precisa, o pão que ela precisa, né? Naquele campo, porque ali tem Boaz, que representa Yeshua. Sim. E é lindo também, né, Rabina, ela ser um modelo de enxerto lá de Romanos 11, né? É verdade. Que ela foi enxertada na oliveira. Na oliveira. Né? Porque ele é da tribo de Erudá, né, Boaz? É. E ela foi enxertada nessa oliveira, agora nesse momento, mas tudo, vamos voltar lá atrás, porque ela tomou uma decisão. Sim, tudo exatamente. chama-se decisão, Sim. né? Escolha. Ela fez uma escolha. Eu vou seguir a este Deus. É verdade. Eu quero tudo que essa mulher me passou, tudo que ela me mostrou, eu quero esse Deus que ela tem. Sim. Eu quero isso para minha vida, né? É verdade. E uma coisa interessante, que isso foi uma experiência de vida para ela e um aprendizado. Nós, Rebeca, precisamos aprender com aquilo que aconteceu com essas duas mulheres, porque elas têm uma lição, elas têm muitas lições, mas eu acho que a lição mais poderosa, Rebeca, qual é? Pare para ouvir os conselhos de quem pode te ajudar. Sim. Porque ela, Ruth, né, voltando um pouquinho lá, Ruth viu o testemunho da sogra. Sim. E ela se deu para a sogra. Aí nós vamos falar de oferta. Entendeu? Ela ofertou a vida para a sogra e falou assim, não, eu vou atrás de você para poder viver uma nova vida, porque eu sei que lá vai haver algo que vai transformar a nossa vida. Então, a bondade bem dirigida, não a bondade mal dirigida, mas a bondade bem dirigida, produz frutos maravilhosos. E neste caso, o efeito positivo que deu em uma família para resgatá-los. E é interessante, né, Rabino? Você estava falando de que a riqueza não é o mais importante, que é o espiritual, que é o principal. Mas olha que lindo, Ruth, ela teve o espiritual e o material, porque Sim. Boaz era um homem rico também. Um homem rico, lógico, né? Então ela não perdeu, ela teve as duas coisas, mas como ela não foi com o intuito de procurar riqueza, ela foi com o intuito de procurar o espiritual, esse Deus que você tem, é o que eu quero para mim. O que o Eterno deu para ela? Deu tanto espiritual quanto material, como Salomão, né? Já que você me pediu sabedoria, eu vou te dar o material também. Então assim, o quanto a gente precisa aprender, o que eu estou procurando? Eu vou aos pés do Senhor em busca de quê? Eu quero as mãos ou eu quero a face do Eterno? É verdade. Né? Mas, Rebeca, você acabou de dar uma chave. Se o pessoal que está escutando a gente entendeu isso, eu acho que eles têm aqui uma chave para destravar um monte de coisa.
Isso é muito interessante porque Ruth assume isso. E ela vai em busca realmente, como você falou, do espiritual. Ela não vai querendo casa, riqueza. Eu quero ter lá uma mansão em Belém, em Bethlehem. Nossa, eu quero ter, porque tem que ter isso aqui. Não. Ela falou assim, eu vou com você para a gente refazer a vida. E eu vou para servir esse Deus. Então tem fé, tem lealdade, tem comprometimento. Sim. Que está faltando nos nossos dias, né? Gente que tem uma força, um poder interior, que são fonte de inspiração para a gente. Gente que permanece firme e que fala assim, aconteça o que acontecer, eu tô junto. Ela não abandonou, né, essa necessidade da sogra, porque ela ia voltar sozinha e derrotada, né? É verdade. Amarga, igual ela voltou, disse, não me chame mais de Naomi, me chama de Mara, né? De amarga. Quer dizer, verdade. a vida, o emocional dela estava destruído também, né? Não só o físico, mas o emocional. E essa mulher, devagar, Ruth, né? Devagar, com seu jeitinho, foi levantando essa mulher, essa sogra, né? Essa sogra que no passado foi caridosa para ela, né? E agora está recebendo de volta. Ai, é lindo, né? Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Aleluia. Né? É muito lindo isso, a gente plantar bondade, porque se você planta bondade, você vai colher bondade. Você vai colher, é verdade. Né? Se você planta gratidão, você vai colher gratidão. Com certeza. E nós temos experimentado isso na nossa vida. Sim. Tanto na parte espiritual, quanto na parte material. Nós dois temos vivido isso. Eu queria até dar um testemunho aqui para os irmãos daquilo que o Senhor tem feito. Então, as festas, elas são esses portais que se abrem. Tem um portal que se abre, irmão. Não ache que isso é misticismo. Acontece. Sim. No mundo espiritual, abre-se um portal e a unção da festa vem. Sim. E Shavuot tem várias unções. Nós estamos falando de uma aqui, que é essa questão da restituição. Então, o que eu quero que você entenda hoje, que nós estamos tentando te dizer através desse bate-papo, é uma coisa muito importante. Que você tome as decisões certas, seja grato e obedeça. Sim. Não tem mistério maior. É fazer isso, não é, Rebeca? E nós temos colhido isso na nossa vida. E uma coisa que é impressionante, irmãos, é que todos aqueles que passaram pela nossa vida e tentaram nos prejudicar, estão derrotados. Alguns nem existem mais, mas nós continuamos de pé, sabe? E isso é muito importante, porque quando você faz as coisas com o teu coração voltado para o Senhor, que é o espiritual, sim, a gente acaba colhendo. E só para mim chegar aqui no finalzinho desse vídeo, todas as vezes que nós vamos em busca do espiritual, o Senhor dá como bônus o material. E é engraçado, né, Rebeca, em que a medida do Senhor, e deixa eu falar disso, né? Ela é sacudida, ela é recalcada e ela é transbordante. Então, Shavuot é a oportunidade para a gente iniciar esse período de colheita e de restituição, de famílias serem não só agregadas novamente, como também restituídas. Então, tem um mazal, uma unção para isso poderosa, né, Rebeca? Sim, nossa, é muito tremendo. Essa festa é muito linda, né? Ela é envolvida de muita coisa importante. Né? O profético é muito forte, né? O profético, né? Mas assim, uma coisa que eu queria deixar é que tudo coopera para o nosso bem. É tão importante isso. Depois que você descansa nesta palavra, você não desespera mais, né? Que tudo coopera para o nosso bem. Devagarinho ela foi, o Eterno direcionou ela para o campo certo. Aquele homem, ela achou graça diante daquele homem. Aquele homem quis casar com ela, né? Sim. Aquilo que parecia que estava tudo destruído, né?
O Senhor foi acrescentando e deu uma virada a ponto dessa mulher entrar na genealogia de Aleluia. Yeshua. É verdade. Então, assim, a gente precisa aprender a confiar no Eterno. Sim. Né? A esperar, a descansar, que as fases mudam, né? Quer dizer, não só tem inverno, né? Imagina se só tivesse inverno, só frio, quem suportaria, né? É. Tem o verão, tem o outono, Tem a primavera. Quer dizer, tem várias estações. A gente tem que aprender que aquele momento que a gente está vivendo, a gente tem que falar, Senhor, quais as lições que eu posso tirar de tudo isso? E finalizando, o que nós queremos dizer para você hoje? Não deixe de celebrar Shavuot. Sim. Não deixe de crer na unção que será derramada em Shavuot e o que acontecerá depois, porque é só o princípio da colheita. Só o princípio. A colheita vai começar. Os irmãos entenderam? Não é o fim. Não, vamos começar a colheita. Tirando as coisas velhas para chegar às novas. Em nome de Yeshua. Porque a restituição vai vir, né, Rabino? Sim. É um tempo de restituição, né? Em nome de Yeshua. Assim como Naomi e Ruth foi restituída até da herança, né? Porque elas precisavam de receber. Por isso que ele era o remidor, Sim. né? Porque precisavam voltar para elas aquilo que era delas, né? Sim. E que Yeshua, como nosso remidor, possa trazer a restituição para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, não só restituição espiritual, mas que venha a física também e que você possa, em nome de Yeshua, ter generosidade para com aqueles que são parte da família de Yeshua, tá bom? Eu deixo para vocês aqui um forte abraço, que o Eterno abençoe vocês em nome de Yeshua. E eu e a Rebece desejamos a você Hag Sameach Shavuot, em nome de Yeshua. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Toda rabá. Toda rabá.